preciso preparar a igreja para isso. Eu quero que a gente abra a palavra de Deus em Gênesis 26. Vamos lá, ler as Escrituras. Quem está recebendo instrução divina? A Bíblia diz que o povo sem profecia perece. Verso 1, 26, 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Agora olha o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Uau! Verso 13. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. 14. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulhavam e encheram de terra. Aí depois o texto vai falar que ele desentulhou e que encheu de água e que foi maravilhoso. Agora, verso 1 de novo. E havia fome na terra, naquela terra. Isaque era um homem de Deus. Isaque era um homem que amava a Deus. Isaque era um homem que orava. Isaque era um homem que buscava ao Senhor, que tinha intimidade com Deus. Inclusive hoje eu estava lendo sobre Isaque e sempre vamos descobrindo pérolas. Vou lançar uma pérola aqui para vocês, amém? Diz a Bíblia que Isaque foi orar ao campo. Olha só, o que ele foi fazer? Orar. E quando ele estava orando no campo, o servo do seu pai vinha trazendo a Rebeca. E enquanto ele estava orando, ele viu a mulher que ele ia casar. Olha que coisa. O primeiro encontro de Isaque com Rebeca foi orando. Descobri isso hoje, lendo a Escritura. Saindo a orar, viu a Rebeca. Você quer ver sua Rebeca? Vai orar. Você quer ver o seu Isaque? Vai orar! Amanhã tem oração 5 da manhã, na oração da madrugada. Vai estar cheio de Rebeca e Isaque aqui. Vai orar. Então, Isaque, no meio daquela fome, uma crise mundial, todo mundo na crise. O que aconteceu? Verso 12. Semeou Isaque naquela mesma terra, e naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. 100 medidas, 100 vezes. Meu Deus. Mas tem um porquê. Porque o Senhor Meu Deus. Eu vou tentar transmitir para vocês aqui o que o Espírito Santo está falando comigo. No tempo da crise, o natural do homem é o quê? Reter. Guardar. Por quê?
que é tempo de escassez. Então eu preciso guardar, eu preciso manter, eu não posso semear. Eu vou falar algo para vocês. Um dos tempos mais tenebrosos que o mundo já passou foi o Covid, sim ou não? Foi o tempo mais tenebroso que a família do reino passou. Imagina, nós estávamos de portas fechadas. Nós tivemos outros assuntos que foi pior do que o Covid para a igreja. A igreja ficou trancada, não podia ter culto. Deixa eu falar uma coisa para você. Naquele mesmo ano, 2020, eu semeei como eu nunca tinha semeado na minha vida. Enquanto todo mundo estava chorando, todo mundo se escondendo, todo mundo retendo o que tinha, foi o ano que eu mais semeei na minha vida. No pior do pior. E posso dizer para vocês que também, como aconteceu com Isaac, a colheita veio. E se hoje nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo, é porque vocês também têm um pastor que semeia, que crê e que colhe e que não tem medo de avançar em meio de crise. Os líderes na Bíblia, eles nasciam, eles eram levantados em meio a crises. Então eu já quero falar isso para vocês. Vocês precisam se posicionar como José na crise. E não se posicionar como as pessoas do mundo. Vai chegar, está chegando. Muita gente já está começando a sentir algumas dessas ondas de problemas financeiros que estão chegando. E já estão com medo. Deixa eu mostrar uma coisa na Bíblia para você. Talvez você nunca tenha captado isso, nunca tenha percebido. Lá em Jó, no capítulo 1. Tem um glória a Deus aí? Não. Quem achou Jó capítulo 1? Verso 12. 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Deus falando para Satanás sobre Jó. Satanás pode estender sua mão e tocar tudo que ele tem. E verás se não blasfema contra... Desculpa, o Satanás falando para Deus. E verás que ele blasfema contra ti. 12, Deus falou para Satanás. Satanás, então pode tocar em tudo que ele tem. Está em tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio o mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos, e os tomaram, e os servos feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Deixa eu falar algo aqui para você. Essa foi a sequência da destruição que Satanás trouxe sobre a vida de Jó. Eu quero mostrar
o versículo 5. 4 e 5. Versículo 4. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem, a beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias e de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Toda atenção é pouca agora porque eu vou te falar. Comecinho, a história de Jó. Estamos aqui no versículo 4. O mais notável da vida de Jó é que Jó sabia que os seus filhos faziam festa, fazia banquete, e Jó se levantava de madrugada e fazia ofertas. Diga comigo, ofertas. Ele fazia ofertas, ele fazia sacrifício, ele fazia holocausto para santificar os seus filhos, para cobrir os seus filhos. A Bíblia vai dizer que na conversa de Satanás e Deus, diz o seguinte, que Satanás disse para ele: você o tem rodeado, cercado. Diga comigo, Jó estava cercado. Jó sempre estava fazendo holocausto, sacrifício, para santificar, para cercar a sua família, para que não fosse atingido por Satanás. Você acha que Satanás não tentava tocar na vida de Jó? Sempre tentou. Mas sempre que ele tentava, Jó estava como? Cercado. Você acha que Jó não tentava tocar na vida dos filhos? O diabo não tentava tocar nos filhos de Jó? Tentava. Mas eles estavam? Porque o pai dele fazia o quê? Sacrifícios, ofertas, cobria, santificava, protegia os filhos. Escute muito bem. Não tem lógica o que nós lemos no começo. Quando o diabo foi liberado para tocar em tudo, menos na vida de Jó. Pense comigo. O diabo, como aqueles terroristas nojentos, ele quer matar, destruir, fazer o máximo de estrago o mais rápido possível. Não tem sentido. Por que não atacou primeiro a saúde de Jó? E por que não atacou primeiro os filhos de Jó? Tem coisa pior do que morrer os seus filhos? Não tem. O texto vai dizer, nós lemos agora, nós lemos lá no versículo 13, 14, 15, 16, todos esses textos. Fala que a primeira obra do diabo contra a vida de Jó foi atacar os animais e queimou todas as suas ovelhas. Por que não atacou os filhos? Porque antes do diabo entrar na sua vida, na sua casa, ele precisa parar com as suas ofertas. Porque se ele conseguir paralisar as suas ofertas, ele vai tirar a cerca ao redor que está protegendo. O diabo não podia tocar ainda na vida dos filhos de Jó, que ainda estavam cercados. Então ele tocou nos animais que eram oferecidos. E agora? Não tinha mais animal para oferecer. Não tinha mais sacrifício para oferecer. Escute. Quando o inimigo planeja contra a sua vida, a primeira coisa que ele quer tocar é no seu ato de dar a Deus.
Preste atenção. Ofertar é mais espiritual do que você imagina. Você pense comigo. Deus decidiu um dia derramar o Espírito Santo sobre os gentios. Porque por enquanto só tinha os judeus. Deus falou, agora eu vou derramar sobre os gentios. E Deus escolheu a casa de um homem, chamado Cornélio, que não era judeu. E um anjo visita ele e diz, Cornélio, Deus vai mandar o apóstolo Pedro na sua casa. Mas ele diz o porquê. Porque as suas ofertas têm subido diante de Deus e têm feito memória diante de ti. Deus escolheu Cornélio pelas ofertas. Oferta é uma arma. A arma que Jó tinha contra o inimigo eram as suas ofertas. Porque a oferta é uma lei espiritual. Ela é uma lei espiritual que Deus não pode deixar de responder a essa lei espiritual. Então Jó estava blindado, guardado, protegido. O diabo foi lá e tocou. Agora não tinha nada para poder ofertar, não tinha mais animal para sacrificar. O resto então ficou exposto. Então o diabo só continuou o seu trabalho, matando, destruindo, matando e destruindo. Talvez você está me ouvindo pregar isso, mas eu quero dizer para você que eu não só prego isso. Eu descobri essa arma há muito tempo atrás. E tem sido uma das maiores armas contra a crise, contra problemas. Eu vou fazer essa pergunta para você. Quantas igrejas você viu que fechou durante a pandemia? Muitas? Muitas? Sim ou não? O que Deus fez com a nossa igreja? Nós somos de 30 membros em 2020. Hoje, oficialmente, 1.600 membros. Agora escuta. Não foi sorte. São princípios aplicados. Essa igreja é uma igreja que vive em princípio, atrás de princípio, atrás de princípio. Os irmãos dessa igreja, durante a pandemia, prosperaram como nunca. Você já percebeu que a coisa que mais o diabo ataca é o momento da oferta? O que mais o diabo fala nas redes sociais é para você parar de ofertar? Se você soubesse que as suas ofertas estão blindando a sua vida, que ela não pode falhar. É impossível o altar te falhar. Talvez você não tenha ouvido esse testemunho ainda, talvez você tenha chegado faz pouco tempo. As portas se fecharam em março. Nós não podíamos fazer culto, só online. Depois em abril, nós tínhamos a igreja se dividiu, pessoas saíram e nós ficamos com 30 membros. E o nosso aluguel da igreja era R$9.000, mais os salários e todos os gastos da igreja, tudo. Com porta fechada. E foi retirado todo o dinheiro que estava na conta da igreja. Quando a gente chegou lá, a gente assustou, tinha R$0. É uma história que não dá para contar tudo aqui agora. Quando eu digo 0, foi assim, foi o arrancado da conta. Nós entramos em choque, ninguém sabia o que ia fazer. Mas eu conheço bem essa arma de Jó. Eu falei, tá bom. Irmão, se o diabo começa a mexer comigo, eu começo a ofertar. Se eu sei que crise está chegando, eu começo a semear.
É o contrário. Se o mundo semeia na abundância, a gente semeia na escassez. Deus vai mostrar a glória dele na sua vida. Durante esses anos de crise, Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, Deus vai te levantar como pilar financeiro, Deus vai alimentar multidões através das suas mãos, porque Deus vai derramar a unção de José sobre a sua vida. Um dos testemunhos mais fortes da minha vida foi esse. Eu estava abrindo a matrícula para a Exousia School. Estava numa live, eu e o Lucas. Foi a maior live que a gente conseguiu fazer durante todos aqueles tempos que a gente estava lançando a escola. E a gente estava abrindo matrículas. E eu só estava com a notícia que faltava alguns dias para pagar o aluguel da igreja e não tinha. A igreja não tinha nada e a igreja de porta fechada não podia ter culto. E eu estava online com muita gente na live. E eu disse o seguinte: tem gente assistindo essa live aqui que são pastores. Talvez eu consigo fazer uma live. Naquela época muitas igrejas nunca tinham feito live, nunca tinham feito culto online. Até hoje, algumas igrejas estão começando a tentar a se digitalizar. E eu falei assim: talvez você conhece um pastor que a igreja dele também está fechada, mas ele não consegue fazer um culto online. Eu disse: eu pelo menos consigo fazer um culto online, os irmãos conseguem mandar um pix, conseguem entregar a oferta de outro jeito, a primícia de outro jeito, mas quantos pastores estão completamente sem nada, nem o que comer? E com 3.000 pessoas na live, o Lucas levantou uma plaquinha escrita assim: abre matrículas. E em vez de abrir matrículas, eu disse: se tem um pastor me assistindo, você está passando a crise, você é pastor de igreja, você tem um rebanho, eu quero que você me mande uma mensagem, que eu vou mandar uma oferta para você. Com 3.000 pessoas na live. E eu disse: se você está assistindo e conhece um pastor que está passando necessidade, pode mandar no Instagram, o seu número para mim. Naquela semana, eu comecei a mandar ofertas. E do meu dinheiro particular, do pouco que tinha. E aí, quando eu já tinha mandado para todo mundo que tinha entrado em contato, que provaram que o pastor era de igreja, teve pastores de Balneário Camboriú que pediram ajuda para arrumar carro, pastores que iam fazer cirurgia, pastores aqui bem menos de 100 metros da igreja, que eu mandei ofertas. E não tinha nem o dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Aí, vocês estão entendendo o que é semear no meio da crise? Por isso que eu sempre digo: nunca julgue a colheita de alguém se você não viu a semente que ele fez. A gente tinha tudo para dar errado. As pessoas me mandavam mensagem dizendo assim: apóstolo, fecha a igreja, o senhor não vai dar conta. O senhor, porta fechada, como é que o senhor vai pagar 9.000 de aluguel? A igreja acabou. E eu ofertando. Que eu conheço essa arma, irmão. Enquanto o diabo não tinha tocado na minha oferta, eu tinha oferta para fazer, eu fazia oferta até o final. Aí quando não tinha, as pessoas pararam de mandar mensagem. Deus é minha testemunha, e tem testemunha aqui na igreja, que eu orei, eu falei: Deus, eu vou pegar meu celular, vou olhar, eu tenho 200, 300, 500 números de pastor aqui no celular. Eu vou passar o olho, e se o Espírito Santo me avisa se algum pastor está precisando, que eu vou mandar uma oferta. Um deles foi o pastor Adriano. Quanto que eu te mandei, pastor? R$1.000 para ele. E a gente não tinha relacionamento nenhum. E era o momento pior da sua vida, né? Estava com a igreja fechada. E ele não entendeu nada. Eu falei: mas como que o apóstolo me mandou R$1.000? E assim eu fui fazendo com números de telefone. Aí eu levantei para o céu e falei: Deus, agora é tua vez. Mas enquanto eu estava fazendo isso, tinha um anjo na frente de Deus com o iPad dizendo assim: olha, um menino
está ofertando tudo que tem no meio dessa pandemia e está ofertando no teu nome. Nem ele tem para a igreja dele. Aí Deus olhou e falou: vou resumir para você. Chegou uma irmã que não era da nossa igreja, trouxe um cheque de 10 mil, pagamos o aluguel. No outro mês, uma irmã deu um cheque de 15 mil, pagamos o aluguel, ainda sobrou 5 mil. Depois do terceiro, quarto mês de eu ter feito aquelas grandes semeaduras, gente do mundo inteiro começaram a pedir o meu Pix para mandar ofertas para mim. Jogadores de futebol, empresários. E eu vou dizer para vocês, Deus me levantou como um José no meio do Covid. Quanta gente. Essa igreja se tornou como José. Se você recebeu uma oferta minha durante essa pandemia, levanta a sua mão. Dá uma olhada aí, igreja. Deus levantou a gente como José. Nós ajudamos tanta gente. Enquanto a gente estava, pastores passando o pior, nós estávamos ajudando, levantando, dando salário para pastores, cuidando de pessoas. Não foi sorte. A gente tinha 30 membros. Ia fazer o quê? O que eu posso dizer para você? Que 2 meses depois, nós estávamos construindo todas aquelas salas lá do outro lado da rua. Nós estávamos em construção, em expansão. Quando chegou julho, veio, irmão, já havia pandemia, começou chuva, começou trovão, estourou tudo, tudo. Eu tenho uma foto aqui, algumas pessoas vão lembrar. O bairro das Nações inteiro ficou sem luz. Só a igreja ficou com luz. Quem lembra desse dia? Nós temos filmagem. Assim, 360. Tudo sem luz. Só a nossa igreja tinha luz. Deus tem feito coisas assim. Nesse tempo de pandemia, Deus levantou Josés para socorrer. No meio da pandemia, nós abrimos poço no Nordeste. No meio da pandemia, a gente socorreu várias igrejas da Bahia. Quem lembra? Igual aconteceu agora no Sul, inundação. Nós levantamos dinheiro da igreja. Nós temos os vídeos dos pastores nos agradecendo, porque eles perderam tudo com as enchentes lá na Bahia, mas a família do reino reconstruiu igrejas. Deus nos levantou como José. Você está entendendo? Aleluia. Jovens vieram morar aqui. Hoje já estão sendo enviados para as nações. Estão sendo levantados como ministros do Evangelho. Pessoas vieram para cá. Conseguiram emprego nessa igreja. Começaram a prosperar em tão pouco tempo. Como José. Aleluia. 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 E Deus está falando. Nós vamos entrar no mais um período. Eu não sei se vai ser a terceira guerra mundial, irmão. Mas vai ser tenebroso esses próximos anos. Mas essa igreja vai se levantar ainda mais. Deus vai te levantar ainda mais. Deus vai te levantar como José. Deus vai pegar empresários aqui que vai dar emprego para muita gente no meio dessa crise. Pessoas vão receber, você vai receber valores de outras nações. No meio da pandemia eu recebi a mensagem da Europa, da Austrália, do Japão, as pessoas querendo ofertar.
Se você não viu a semente do seu irmão, não julga nunca a colheita dele, irmão. E o melhor momento para você semear é no meio da crise, é no meio da tempestade, é no meio, assim como Isaac fez naquela terra, todo mundo passando fome, e ele semeando. Eu imagino o inimigo se zombando deles. Ah, que bicho doido, vai semear, nem está chovendo. E ele colheu 100 vezes mais, no mesmo ano. Deus empoderou a Isaac no meio daquela crise. Você está recebendo essa palavra? Diga assim, é para mim essa palavra. Aleluia. Irmãos, nós não estamos preocupados só com a nossa igreja. Quantas coisas nós estamos mandando lá para o Rio Grande do Sul, para aquele pessoal que perdeu tudo. Deus nos levantou como José no meio da crise. Nós estamos levantando igreja na África, enviando missionário para a África, mandando missionário para o Maranhão. Você acha que é barato essas coisas? Mas a gente está levantados como José. Fizemos os 21 dias aqui, irmão. Trouxemos não sei quantos pregadores. Nós não cobramos R$1 de ninguém. É gratuito. As pessoas vieram comer banquetes e banquetes de palavra, unção, milagres. Custou alguma coisa? Quem que faz um evento de 21 dias, traz gente do mundo inteiro para pregar e faz gratuito? Porque o povo está com fome. Venha comer, venha participar dessa mesa. Amém? Você está entendendo o que Deus está fazendo? Você não está aqui por coincidência. Deus está te colocando aqui por algo. Irmãos, tem algo queimando no meu coração. Se a gente foi de 2020 para cá, 3 anos, de 30 pessoas, hoje oficial 1.600. Tem algo que eu acho que depois dessa cruzada de milagres, irmãos, eu acho que nós vamos superar 3.000 almas nessa igreja, 5.000 almas, em breve 10, 12.000, virá uma colheita muito grande, e a gente precisa de uma igreja grande, a gente precisa de uma igreja poderosa, a gente precisa de uma igreja com arrecadação astronômica, amém? Porque as nações não é barato, irmão. O apóstolo Maldonado fez agora uma cruzada no Paquistão. Escute o que eu vou te falar. Uma cruzada de milagres no Paquistão. Eles receberam, um dia antes da cruzada, uma ligação da defesa da polícia do Paquistão, dizendo assim, olha, fazia uma semana eles tinham queimado 25 igrejas, queimado casas de pastores, antes da cruzada, uma semana antes da cruzada, queimaram 25 igrejas, botaram fogo nessa igreja. E eles receberam a ligação e falaram assim, olha, pode acontecer um atentado terrorista no meio dessa cruzada e a gente não vai se responsabilizar. E mesmo assim o apóstolo Maldonado foram investidos 1,5 milhões de dólares para essa cruzada. Você acha que é barato uma cruzada? 1,5 milhões de dólares, que dá 8 milhões de reais, para fazer uma cruzada num país que não está evangelizado. E sabe o que aconteceu? Fizeram a cruzada em 2 cidades. Em uma cidade, 400.000 pessoas. E na outra cidade, 300.000 pessoas. No total foi pregado o evangelho para mais de 700.000 pessoas no Paquistão. E aproximadamente 500 mil de pessoas aceitaram Jesus.
ministro de defesa estava na cruzada assistindo. E disse para o apóstolo do lado, falou assim, nunca uma pregação tinha tocado o meu coração. Muçulmano. Disse, mas essa pregação tocou meu coração. Jesus operou sinais e maravilhas. Quando eu estive lá, em Miami, você vê que tem muitos empresários lá, que estão rodeando o ministério. E são homens que estão ali, multimilionários. E eles entenderam que Deus levantou eles como José. O apóstolo Maldonado diz, vamos fazer uma cruzada em tal lugar. Eles vão lá e fazem cheques de 100, 200, 300 mil dólares para a cruzada acontecer. Profetizo que você vai fazer cheques assim nesse ministério. Vamos chegar em nações assim, em nome de Jesus. Quem está entendendo? Às vezes eu fico triste, eu percebo que muita gente não entendeu ainda o que é essa cruzada de milagres 27, 28 e 29. Nós não estamos trazendo nenhum cantor famoso. Nós não estamos sorteando uma caminhonete, uma moto. Nós não estamos rifando nada. Nós só estamos dizendo assim, vem que Jesus vai te curar. Vem que a glória de Deus vai se manifestar. Não está se cobrando nada. Até agora já foram investidos mais de 150 mil reais em todo esse projeto. E ainda estamos precisando de mais 50 mil reais para poder completar para essa cruzada com som, todos os outdoors, todas as propagandas online. Toda a igreja está mobilizada em fazer isso acontecer. Agora, entenda o que vai acontecer lá. Você precisa estar no espírito para entender. Nós não somente vamos ganhar muitas almas para Jesus. Eu creio que ganharemos muitas almas para Jesus. Mas nós vamos trazer de volta a glória de Deus para essa região. Balneário Camboriú e Camboriú, esse lugar sempre foi conhecido como lugar de missões e de avivamento. Nós vamos trazer de volta, essa unção não foi embora. Quantos estão na rua perdidos? Quantos estão na rua sem pastor? Quantos estão na rua desviados? Sabe quando meu filho Esdras, Deus colocou o nome dele de Esdras, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, que a gente não conseguia mais pensar em outro nome. O Espírito Santo falou assim para mim que o nome dele era profético, porque tem a ver com o nosso ministério. Esdras é considerado o segundo Moisés, porque Moisés ele tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. E Esdras tirou o povo da Babilônia e trouxe de volta para a terra prometida e tirou a Babilônia deles, porque eles estavam embabilonizados. Eles já tinham pego a cultura, eles já estavam vivendo na Babilônia. E hoje nós não estamos só evangelizando quem nunca conheceu Jesus. Nós estamos reevangelizando a igreja do Brasil. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, apóstolo, eu fui na igreja a minha vida toda, mas eu sinto que eu nasci de novo agora. Eu sinto que eu me converti aqui na família do reino. Eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus desse jeito. Eu nunca tinha experimentado a glória de Deus desse jeito. Eu creio que a igreja tem a unção de Esdras para tirar os filhos da Babilônia, para tirar a Babilônia dos filhos também, para trazer um avivamento de uma igreja que se perdeu no meio da Babilônia. Nós temos nadado contra a maré, navegado contra a maré. Enquanto muitos ministérios estão indo para a hipergraça e esse tipo de pregação, de motivação, nós estamos resgatando a glória de Deus, os sinais, o poder sobrenatural do reino de Deus, a palavra revelada, ministrada. Quem ouve palavra de Deus aqui, se alimenta espiritualmente, levanta a mão.
Eu creio nessa unção de Esdras, de trazer de volta os filhos. Muita gente vai chorar naquela cruzada e vai dizer assim: eu orei tantos anos para isso acontecer. Quantas pessoas têm clamado lá em Camboriú para a igreja voltar a ser o que era, para voltar aquele avivamento, para voltar às nações. E Deus vai fazer. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Quantas pessoas abandonaram o ministério? Quantas pessoas já não acreditam mais em nada? Mas quando eles forem lá, eles vão ver. Aleluia. Você crê nisso, igreja? Hoje eu quero ministrar sobre você a unção de José. Deus me levantou como um José. Eu não tenho medo de crise. Pelo contrário, crise é a maior oportunidade. Semear no meio da crise. Nós vamos nos tornar uma fortaleza no meio da crise. Nós vamos ser um oásis no meio do deserto. Pessoas virão de todos os lugares. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu fui na Nigéria, no profeta T.B. Joshua, eu desci do avião, a gente entrou numa van para a igreja, e até chegar na igreja era tanta pobreza, tanta pobreza, tanta pobreza, tanta pobreza. Mas quando teve um momento que a gente atravessou uma rua, e quando a gente atravessou a rua, a gente entrou no território da igreja. Parece que tinha mudado o país. A atmosfera mudou. As ruas ficaram bonitas. Porque lá a igreja não é um templo aqui, é um bairro praticamente. É gigante. Eu falei, meu Deus, o território de Deus e o território do diabo lá é visível, Samuel, na Nigéria. É incrível. E quando você entrava lá, eles tinham riqueza, prosperidade, saúde. Era visível. Talvez a gente não veja assim numa rua atravessando a outra, mas assim vão ver a sua vida no meio dessa crise. Durante esses anos que haverá de vacas magras, as pessoas vão olhar assim, mas como que você está prosperando? Como que você vai colher 100 vezes mais? Aleluia.